Olá pessoal, vamos iniciar aqui o terceiro e último vídeo dessa série de vídeos, dessa nossa conversa sobre finanças pessoais, sobre a gestão das suas receitas, das suas despesas. Agora a gente vai abordar o ponto de vista da despesa, tá pessoal? Como eu tenho dito, é o que comumente a gente vê e escuta, e nas nossas pesquisas a gente encontra sobre gestão financeira, muito mais focado no lado da despesa. Nós abordamos no item anterior algumas dicas até de investimentos. Como eu falei para vocês, a gente não está fazendo um curso, é apenas um bate-papo, uma conversa bem interessante, bem agradável, com algumas dicas. E neste vídeo também nós vamos trazer aí 7 dicas sobre essa ótica da despesa, para que possa ajudá-lo a melhor gerenciar suas finanças. A primeira dica, pessoal, é a seguinte: planilhe os seus compromissos, tá pessoal? Se for preciso, coloque inclusive no papel, tá bom? Se você não tem domínio sobre alguma ferramenta, sobre um Excel, sobre qualquer ferramenta, um aplicativo, enfim, coloque no papel, não tem problema. O importante é controlar, o importante é saber para onde está indo o seu dinheiro. E esse vídeo é exatamente focado nisso. Para onde vai o seu dinheiro? É necessário mesmo você ter todos esses gastos, todos esses compromissos? Então a primeira coisa que você tem que fazer é controlar para você poder gerenciar. Então você tem que medir para poder gerenciar. Então faça uma orçamentação dos seus gastos. Coloque no papel, em uma planilha, em um aplicativo, utilize de alguma forma algum instrumento que possa ajudá-la a controlar melhor as suas despesas. Então coloque isso tudo detalhado, inclusive aquele estacionamento lá do shopping, aquela despesa, o sorvete que você toma no final de semana. Coloca a menor que seja a despesa, por menor que seja ela, você tem que incluir nessa sua planilha, tá bom? É importantíssimo você saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. No vídeo anterior a gente abordou algumas dicas para que você pudesse raciocinar e pensar um pouco mais em relação às receitas. E agora nesse vídeo você vai raciocinar e trabalhar um pouco mais a despesa. Então a dica número 1 é essa. Para começar, você tem que saber, você tem que colocar isso no papel, colocar isso em uma planilha, os seus compromissos, todos os seus compromissos. E aí a gente avança agora, pessoal, para a segunda dica. A segunda dica, pessoal, ela é crucial para tudo isso que a gente está falando. Lá na primeira dica a gente envolveu, inclusive você deve ter percebido, alguns conceitos, algumas informações e abordagens que a gente utilizou inclusive lá no primeiro vídeo, como orçamento, como planejar, como controlar, como medir, gerenciar. E aqui você está aplicando do lado das despesas. A segunda dica, pessoal, é que a primeira despesa sua, eu sei que muitos de vocês não fazem isso, mas a primeira despesa sua, antes mesmo da sua conta de energia, da escola dos seus filhos e de qualquer uma outra despesa, pensando nessa ótica que a gente está trabalhando na gestão das finanças pessoais, é que deve ser aquele valor a ser poupado. Você tem que considerar o valor a ser poupado no âmbito das suas despesas. Então a segunda dica é essa: a primeira despesa é o valor a ser poupado. Considere isso, tá pessoal? Assim você vai conseguir de fato poupar. Bom, a terceira dica, pessoal, você percebeu que em todos os vídeos a gente está trazendo aí uma dica master, né? Uma dica considerada uma dica mais importante, uma dica que faz mais você refletir e pensar sobre a gestão das suas finanças. No caso deste vídeo, a dica 3 é a dica master de hoje, que é: o segredo não é só poupar, tá pessoal? Então eu tenho falado aqui ao longo desses vídeos o tempo inteiro na mudança da forma de pensar, para você pensar numa estratégia em que você poupe dinheiro para poder investir, para poder multiplicar e se tornar independente financeiramente, deixando de lado aquela abordagem que é o senso comum de todo mundo, de receber seus salários, seus proventos, e aí se comprometer com financiamentos, com gastos, com contas e mais contas, e você paga juros, dívidas, enfim. Então a terceira dica, ela vem trazer um elemento especial e novo, é a cerejinha do bolo. O segredo também não é só poupar, tá pessoal? Não é só você, todo mês, como foi falado aqui na dica 2, eu já reservei o meu dinheiro, que eu vou poupar esse mês, R$400, joguei lá na poupança.
eu deixei R$400 embaixo do colchão. Não é só poupar. Pessoal, você tem que gastar dinheiro com estudos, com livros, com aperfeiçoamento, com conhecimento, com treinamentos, com o que for preciso para que você se mantenha o tempo inteiro atualizado. E assim você continuar esse círculo virtuoso. Ele é virtuoso porque você cada dia está aprendendo, está se mantendo atualizado. Hoje em dia o mundo é muito dinâmico, as informações também. Então você tem que estar se mantendo sempre atualizado. Então o segredo não é só poupar. Você poupar por poupar. Você tem que poupar, mas gastar com cursos, com treinamentos, com conhecimento. E também poupar e investir, tá, pessoal? Então, a terceira dica, a dica master desse vídeo é essa. O segredo não é só poupar. Não pense que você, eu já separei aqui o meu dinheiro, eu estou cumprindo o que está estabelecido. Lembra que eu falei lá no início daquelas receitinhas lá pré-estabelecidas de finanças pessoais? Não é bem assim, tá, pessoal? Você deve considerar as diversas nuances que envolvem esse tema. Então, dica master, dica 3, não é só poupar o segredo. Você tem que investir em você, investir no seu conhecimento, nos seus cursos, nos seus treinamentos, investir em você. E também investir o seu dinheiro, para que ele possa render e se multiplicar. Então essa foi a dica número 3, a dica master. Reflita sobre ela, para a gente agora avançar para a dica número 4, pessoal. A dica número 4 é: ataque as despesas que mais te oneram. Aqui você pode pensar o seguinte: o que eu quero dizer com essa dica número 4 de atacar as despesas que mais te oneram? Imagina que você tem uma estrutura de gastos e aí você já planilhou isso, tá? Com base lá na primeira dica, você já colocou isso bonitinho no papel e você colocou lá que a minha despesa maior em termos de volume, em termos absolutos, é a prestação do meu carro. Então eu pago R$1.200 de prestação do carro. A segunda despesa é o condomínio do meu apartamento. A terceira despesa é o parcelamento do meu cartão de crédito. A quarta é minha conta de luz. A quinta é a escola do menino e tal. E aí você vai atacar a despesa que mais te onera e você já raciocina: então a minha maior despesa é a despesa do carro, eu vou atacar essa despesa. Vou fazer uma poupança para logo quitar esse carro e tal. Não é bem assim, não é tão simples assim. O que eu quero dizer nessa dica, pessoal, é o seguinte: será se de fato é essa despesa do carro, fazendo esse exemplo, trabalhando esse exemplo, que mais te onera? De repente você tem um financiamento com um juro baixinho e ela, na verdade, ela não te onera tanto. E aquela despesa, a terceira, quarta despesa, que é aquele parcelamento do seu cartão de crédito, aquele está te onerando muito mais, porque você está pagando muito mais juros nele, tá bom? Então você tem que atacar essa despesa com o cartão de crédito, que tem mais juros embutidos ali todo mês para você. Então se planeje, se programe, se discipline para atacar aquela despesa, tá bom, pessoal? E aí depois você monta um planinho com base em tudo isso que a gente está falando para equacionar todos os gastos. Nem sempre, pessoal, você está pagando um financiamento é tão ruim, tá? É claro que quanto menos despesas você tiver, mais dinheiro sobrar, é melhor. Mas às vezes, principalmente considerando essa conjuntura de juros baixos, você consegue ter um financiamento com juro baixo, você tem um capital que você poderia quitar essa despesa, mas esse capital está rendendo tão bem na bolsa de valores ou em algum outro investimento, em algum outro imóvel, um aluguel, alguma coisa que você tem, que está conseguindo ser superior ao que você paga de encargo nessa prestação, é melhor você continuar como está. Então é uma questão de fazer as contas, tá, pessoal? E é só matemática simples, não precisa ser nenhum especialista. Então essa dica número 4 diz respeito ao ataque àquelas despesas que mais te oneram em termos de encargos, de juros. Então pense sobre isso, reflita, pegue a planilha que você fez e reflita sobre cada um desses gastos, tá, pessoal? Avançando aqui para a gente abordar agora a dica número 5. Pessoal, a dica número 5, você vai pegar aquela planilha que você fez, aqueles dados que você colocou sobre as suas despesas, todas elas destrinchadas por mês, por valores, a cada item, do macro para o micro, do maior para o menor. Você vai refletir sobre esses gastos, tá, pessoal? Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo sobre, vamos lá, a sua despesa com TV a cabo. Às vezes você tem uma despesa com TV a cabo, você tem um pacote
completo, que você pode usufruir de todos os canais ali disponíveis, mas você não usa nem 20% daquilo. Então reflita sobre isso. Será que é necessário eu manter esse pacote completo? Ah, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime, eu tenho Disney Plus, eu tenho Globoplay, eu tenho todas as outras plataformas, o Now, eu tenho 5 plataformas, eu tenho Spotify, eu tenho uma gama de alternativas para poder assistir ou ouvir conteúdos. Você usa tudo isso mesmo? Reflita sobre isso. Então a dica número 5 é essa: reflita sobre as suas despesas, sobre todas elas, uma por uma, e veja quais são as prioridades. Realmente é necessário gastar tudo isso? Principalmente, pessoal, e aí vamos voltar um pouquinho na fala que a gente fez lá atrás e sempre comentou sobre os perfis, principalmente você que é um perfil que não é superavitário, aquele perfil que gasta mais do que arrecada, ou que até suas receitas podem ser maior do que suas despesas, mas você tem muitas dívidas que acabam comprometendo essa relação. Então você tem que se esforçar muito mais do que quem já tem uma situação relativamente confortável, tá bom? Então esse vídeo número 3, ele é muito mais destinado a você que está numa situação no vermelho, ou um pouco desconfortável, ou que quer ampliar a sua capacidade de poupar, de investir, de multiplicar. Mas também, claro, indicado àqueles que já possuem essa capacidade e querem racionalizar ainda mais os seus gastos para aumentar ainda mais o seu poder de multiplicação. Essa foi a dica número 5. A gente vai avançar agora para a dica número 6, pessoal. É uma dica interessante, eu bolei ela hoje, inclusive. É uma dica que fala o seguinte, veja aí na tela: faça um pacto com os seus sócios. E aqui, pessoal, você pode estar pensando, o Marcelo deve estar achando que para um público que tem algum negócio, com algum sócio. Não, pessoal, você com certeza tem uma família, tem um marido, tem uma esposa, tem filhos, então você tem que pactuar esse planejamento que você fez, essa orçamentação que você fez, pactuar os seus objetivos e metas também com o seu sócio. Imagina, você chega lá para o seu marido e propõe para ele, e dizendo que você tem um plano para que ao final do ano vocês consigam economizar 10 mil reais. Chegar ao final do ano com 10 mil reais economizados, poupados e prontos para multiplicar, pronto para serem multiplicados. E aí de repente ele vem com uma contraproposta dizendo: meu amor, nós temos aqui, eu trouxe aqui uma proposta para você, para a gente passar um mês viajando pelo Caribe, viajando pelos Lençóis Maranhenses, e está aqui a programação, a gente vai gastar 7 mil reais nessa viagem, vai ser maravilhosa. Viajar é bom, pessoal, é muito bom, mas avalie as prioridades. Então não adianta você bolar um plano se você não pactuar com os seus sócios. Pactue com sua família. Aqui há um conceito também fundamental, tá? Muitos livros também abordam isso, que é: juntos somos mais fortes. Eu resumo nessa frase: se você tem um pacto com a sua família, principalmente se você tem mais de uma fonte de renda, se você tem uma fonte de renda, se seu marido tem uma fonte de renda, é fundamental vocês se unirem em torno de um objetivo comum, tá, pessoal? É muito importante essa dica número 6. E aqui a gente já vai encerrando a série de dicas que a gente está trazendo aqui do lado da despesa, tá, pessoal? Para finalizar, a dica número 7 é só para que você coloque, fixe na sua cabeça essa dica que vale para tudo aquilo que a gente já falou aqui. Seja disciplinado. Não adianta você montar um belo plano, não adianta você planilhar suas despesas, você só conhecer as suas despesas, se você não for disciplinado para executar esse plano, tá, pessoal? Então são essas as dicas, são as 7 dicas que a gente tem aqui do lado das despesas. Nós poderíamos estar falando sobre despesas de um modo geral, de racionalizar esses gastos de vocês, passar o mês inteiro conversando. Nós não temos todo esse tempo, então foi isso que a gente trouxe para você. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, que se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em algum contato, meu e-mail, meu telefone, eu vou deixar à disposição para vocês. Foi um prazer ajudá-los, eu espero que tenham gostado. Sei que muito do conteúdo que a gente trouxe aqui, você já deveria ter ouvido falar, você já poderia ter, já absorveu isso de alguma forma, de algum lugar. Mas tenho certeza que alguma das dicas que a gente trouxe aqui para você, você com certeza vai absorver e vai aproveitar.
Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.